Muito bem, é domingo à noite, dia da nossa live, que sempre tem um tema muito legal, muito prático. E o tema de hoje é um convidado muito especial. Essa semana nós falamos, então, semana inteira falando sobre didática e trazendo assuntos, conteúdos. Tive meu workshop também sobre didática. Falamos da teoria de Bob Pike, falamos sobre estímulos. E eu resolvi não dizer esse domingo, então, fechar com essa semana de didática para falar um pouco de metodologias ativas, que é um assunto que eu amo demais. Opa, deixa eu tirar um pouco aqui a minha luz aqui. E então eu quero que você veja que perguntas que vocês têm para relacionado a isso. Vou trazer aqui um especialista em metodologia ativa. Só uma ajeitada no meu cabelo aqui, gente. Muito bem. E é algo sempre muito prático para você levar esse conteúdo muito legal, para você que de alguma forma compartilha conhecimento, que esse é o objetivo, né? De alguma forma sempre a gente está compartilhando conhecimento, necessariamente não quer dizer que você é um palestrante, você é um professor, mas de alguma forma, mesmo que você ocupe um lugar de liderança, digamos assim, de como você está num lugar como um empreendedor, de alguma forma você vai compartilhar conteúdo. É isso que acontece. A gente está sempre compartilhando conteúdo. E como fazer isso? É de um jeito mais inovador. A metodologia ativa faz isso. Ela traz um modelo mais inovador e, na minha opinião, muito mais eficaz. Então, eu vou chamar o meu querido amigo Fernando aqui, que vai falar sobre esse assunto. A gente vai bater um papo e vocês vão enviando aí as perguntinhas. Perguntinhas de hoje, o assunto é metodologia ativa, tá bom? Vamos lá. Deixa eu chamar o Fernando aqui. Aguarda, vamos lá. Oi, Fernando, boa noite. Boa noite, Helena. Tudo bem? Como é que você está? Eu estou ótimo, e você, meu querido? Seja muito bem-vindo à nossa live aí. Obrigado. Falando sobre metodologia ativa, você é uma pessoa muito entusiasta, né, desse assunto, vive Sim, sim. essa realidade. Então, quero te perguntar, falar para a gente iniciar esse processo, então, falando em metodologia ativa, contextualizar um pouquinho né, o que fez você, a tua carreira, né, que fez você se encontrar com metodologia ativa, como que isso te ajuda na aula. Contextualiza um pouco do que é para a gente fazer um passo a passo e o pessoal vai enviando perguntas aí. Bacana. Primeiro, obrigado pelo convite, viu, Helena? Para mim é uma honra aí estar com você fazendo esse trabalho aí, compartilhando conhecimento com você e com vocês que estão assistindo também. Agora e depois, né? Porque já tem umas tendências que colocam sobre as lives que a grande maioria assiste depois. Sim, por conta bastante. da quantidade de lives que tem. Perfeito. Bom, de qualquer maneira, a metodologia ativa, ela entrou na necessidade da sala de aula ser mais eficaz. Uhum. Nós iniciamos, né, com esse trabalho desde 2015, junto com o STEM Brasil. É um consórcio de faculdades que faziam pesquisa sobre inovação acadêmica. Então, já tinha um monte de professor começando a fazer umas piruetas em sala de aula, sabe? Começa a fazer umas coisas diferentes, né? Aí todo mundo pergunta, mas o que é isso e tal? Ah, porque nos Estados Unidos estão fazendo, Singapura está fazendo, Israel está fazendo, lá na Finlândia estão fazendo. Aí esse consórcio começou a visitar os países e ver como é que trazer professores para cá. E começou inicialmente lá com 15 instituições, hoje tem com mais de 60. Né? Muito ligado ao semestre do Estado de São Paulo. Enfim, a ideia era colocar o aluno no centro. Colocar o aluno no centro. Uhum. Colocar o aluno no centro. Colocar ele como protagonista. Né? Depois disso agora virou, todo mundo fala isso. Mas fazer de verdade mesmo. Ah, isso é um ponto-chave, né? É aquela coisa linda daquela teoria, tudo é lindo, e na prática, como é que faz? A Lisa que está dizendo que está dando eco o teu som ali, Fernando. Tá dando eco ainda, gente? Dá um feedback aí pra gente. Deixa eu falar oi de novo aqui. Isso. Dá um feedback que você tá dando. Pra mim aqui tá normal, mas... Vamos lá. Vamos tentar de novo. Qualquer coisa eu tiro o fone aqui. Vamos ver se melhora aqui. Já ajusta. Tá.
Sim, dá eco, eles estão falando eco. Acho que. Tenta tirar teu fone para ver se melhora. Não, eu te desconectei. Estou sem fone agora. Melhorou, pessoal? Dê o feedback, por favor. Vamos lá. Inclusive feedback. Primeira estratégia de metodologia ativas. Feedback é uma estratégia. Dá certo. Assim como na comunicação, que você é especialista, quando você está dando aula, o professor dando aula, continua com eco. Você quer sair e voltar? O que você acha? Pode ser. Pode ser? A gente dá esse... Vamos lá. Vamos lá, mais uma. Isso. Vamos só tentar novamente aqui, gente, para ficar um som legal. Não é porque o som com eco, ele atrapalha um pouquinho. Se o Fernando voltar aqui, ele vai ficar bem legal. Aproveite, gente, essas dicas do Fernando, porque elas são super úteis, assim. Ele vai fazer um compilado, assim, nas metodologias ativas. O meu também tá com eco, gente? Agora fiquei na dúvida, hein? Será que o meu também tá... Eu pedi o meu tá com eco também? Costumo dizer que adoro tecnologia. Quando funciona... É verdade, Liz. É uma benção, né? Mas olha que eu vou te contar. Essa semana passamos por um aperto aqui, Fernando. A gente passou por um aperto total aí. Por causa do vendaval também. E aí sem internet, a gente fica, meu Deus, como a gente tá dependente. Agora voltamos, Fernando, pelo amor de Deus. Sem eco. Vamos lá. E pior que você sozinha fica sem eco. Mas agora que eu entrei, meu áudio tá ok. Agora a cara tá dizendo que tá normal, cara. Tá ótimo. Tá, show. Vamos dar. Você estava falando então de... você estava falando dessa questão, né, do aluno, do participante no centro, que esse é o grande lance da metodologia ativa. O aluno no centro. O que mais? Bom, outra situação que eu acabei de falar, brincando ou não, por conta do nosso problema técnico aqui, é o tipo de situação que também acontece, essa que você acabou de falar. O feedback. Certo. Feedback. Por quê? Porque o professor, historicamente, ele vai lá, desce o conhecimento ali, né? Tá. E faz spray and pray, eles costumavam dizer na Finlândia, que ele cospe o conhecimento e reza para o aluno aprender. Spray and pray. Sim. E não é bem isso. A gente tem que fazer o contrário, né? Assim como o feedback é uma retroalimentação. Eu comunico, eu consigo aferir se o aluno entendeu ou não. Valido, tentar validar. Isso. Aí o aluno voltou. Tá. E aí eu consigo entender que passo que ele está. E a outra situação que a metodologia ativa, a aplicação de metodologias ativas permite, é a personalização. Porque cada um aprende num tempo, cada um aprende numa velocidade. E isso faz muita diferença na sala de aula. Online ou presencial. Cada um aprende de um jeito. Tanto que eu comecei a aplicar isso, como eu falei, desde 2015. Então não tinha pandemia. Não é agora, que bom que eu tive que ajudar muita gente aí. Perfeito. Isso ficou mais relevante. Mas até então muita gente olhava para mim e falava: Fernando, mas eu vou ficar fazendo esse joguinho, vou colocar aplicativo, e se a internet não pega? E se o aluno não gosta? O aluno não gosta disso. O aluno gosta de ficar parado lá ouvindo. Deixava o aluno no movimento passivo. É como você deixasse o aluno sempre passivo, né? Então isso é um modelo mental assim bem bem normal, infelizmente, eu acho, né? Que muita gente pensa dessa forma, né? Exatamente. Mas é porque é compreensível. Porque se você parar para pensar, né, como é que você aprendeu? Foi assim. Foi. A repetição. Sim. Exatamente. Mnemotécnica, né? Fala repetição. Sim, repetição. Se você colocar a neurociência em cima, você aprende assim? Sim. Isso também. Não vou dizer que isso não conta na aprendizagem. Mas quando eu pratico,
quando eu ensino, quando eu auxilio, quando eu participo da construção, fazendo tudo isso, fazendo práticas em sala de aula, fazendo jogo em sala de aula, fazendo discussão em sala de aula, passeio socrático. Eu vou dizer, as professoras do ensino infantil fazem metodologias ativas. Muitos nem sabem, fazem. E aí vai crescendo e vai largando. Por quê? Porque o aluno não quer mais movimentar, mais fazer. E quando eu falo metodologias ativas, por incrível que pareça, metodologias ativas é colocar o aluno em atividade, literal. Em ação. É tirar ele do lugar, em ação. Tira do lugar, Não é só ação. fazer ele fazer. Não é só passar um exercício e ele responde. Não a simulação só, entendi? Não, é só o exercício, coloquei ele em ação. É o contrário, dá a resposta e fala qual seria a melhor pergunta para isso. É colocar o aluno em xeque, para ele ativar mesmo, para ele falar, meu Deus, e agora? O que eu tenho que fazer? São essas provocações que vão fazer ele sair do lugar e vão conseguir fazer uma melhor construção do conhecimento. Por isso, a metodologia ativa veio com muita força. E aí, junto com ela, esse monte de aplicativos, essas várias outros formatos, né? Veio também num formato muito forte a questão da sala de aula invertida. Que é uma ramificação da metodologia ativa também, um dos braços. Que você pode fazer de inúmeras formas, o professor pode construir muita coisa. Mas eu vou ser bem sincero com você, dá trabalho? E tem professor que chegou num ponto que não quer mais ter trabalho. Eu tive discussões com professores que chegaram a falar assim, mas eu já tenho a minha aula preparada. Só da play. 57 slides. Sim, é só da play ali. Só da play ali, vai. E vai, toca. Se estão aceitando, se estão entendendo, se não estão. Mas outra coisa que eu gosto de dizer, que eu tinha lá no Rio, quando eu estava como diretor lá na faculdade no Rio, tinha um professor que era um storyteller, um contador de histórias. Não é melhor que você, Helena, mas ele era muito bom também. Sabe por quê? Ele é aquele professor inesquecível mesmo, aquele que chegava na aula sem caneta, sem nada. Ele só escrevia o nome dele lá no quadro e a temática da aula. E começava. Ele era veterinário, doutor em medicina veterinária, ele dava aula de anatomia. Mas ele dava uma aula linda, porque era uma conversa. 4 horas conversando com o sábio. E aí você ia, pergunte tudo que você quiser. E lógico, ele fazia a metodologia invertida, ele falava, vem preparados para perguntar. Porque ele ia dar oportunidade, mas ele já falava, mandava os links dos vídeos. Ele abria ali vídeo com um professor de outra faculdade, ou algum médico falando alguma coisa no YouTube, e depois discutia com os alunos em sala de aula. Então ele já fazia. Mas muitos outros não aceitaram fazer esse tipo de coisa. Porque era diferente, quebrava o padrão. Quebrava o padrão, exatamente. Esse era o estilo dele. Então ele é um grande contador de história. Então eu não estou dizendo que o professor não tem mais que contar história na sala de aula, ou que falar na sala de aula. Lógico que ele tem que fazer, mas ele tem que colocar o aluno para construir. O aluno que tem que construir. Na sua cabeça já está pronto. Na cabeça do professor já está pronto. Como que eu vou provocar o aluno para ele construir? Então, digamos que hoje, querendo fazer uma aplicação de uma aula com metodologia ativa, exatamente ali, ó, o professor Teixeira Menezes ali, colocar a aprendizagem significativa. Deixar Authentic Learning, a gente pesquisou muito, Na Finlândia é só isso, tá, prof? Era só isso que eles falavam. Authentic Learning. Tem que fazer sentido pro aluno. Não dá mais para ser spray and pray. Não. Sabe, eu fico aqui cuspindo conhecimento e rezando para o aluno entender. Perfeito. Não. Eu provoco o aluno e ele me devolve. Perfeito. E sabe que eu tenho trabalhado há muito tempo assim, com essa preocupação da personalização, olhar realmente para as necessidades, para as dores daquelas pessoas, né? O que tem a ver com o dia a dia delas, que vai fazer mais sentido o conteúdo
para elas. E eu percebo que, como você falou, é mais fácil fazer o que está pronto, que eu planejei os meus slides, do que naquele momento me adaptar, né? Então, por isso que eu vejo que as pessoas têm bastante dificuldade cara, mas eu planejei essa aula aqui, aquele conteúdo aqui, e elas acabam não personalizando, ou não pesquisando antes, que até tem turmas, por exemplo, que eu faço uma pesquisa antes da aula, para eu poder entender né, o que eles querem aprender, que expectativa que eles têm, o que eles já sabem sobre aquele assunto. Então, necessariamente não quer dizer que eu vou fazer isso na hora, mas eu posso fazer isso de um jeito mais antecipado. Né? Mas eu acho que essa cultura, depois que você cria essa cultura de fazer isso, é maravilhoso, é altamente mais instigante da aula, é desafiador para quem dá aula, né? Porque você vai mudando a sua aula, não é aquela aula como aquela aula automática, e o conteúdo é igual para todo sempre mundo. Sempre a mesma né? Coisa, né? Sempre a mesma coisa. Então, acho que traz o desafio de fazer essa aula diferente. E vai ao encontro do que o mundo exige no mercado, que são as competências do século XXI, que a gente conversou recentemente sobre isso. No caso dessa, é learn to learn, né? Flexibilidade cognitiva. É aprender a aprender o tempo todo. Então, hoje, se for falar do papel do professor, né? Talvez daria mais umas 10 lives para falar sobre isso. Mas o papel do professor hoje nada mais é do que um curador do conhecimento. Sim. Porque tá lá no Google, espalhado. Está em 500 mil livros, e-book, está espalhado. O que você vai falar? O que você vai fazer? Você vai pegar link, texto, PDF, artigo científico, livro, vídeo, encaixotar, colocou. Beleza. E vai facilitar para ele. Uhum. Exatamente. Vai facilitar para ele. Vai facilitar. E para ele na prática, né? Porque igual hoje eu vou falar para o líder que ele precisa saber se comunicar. Como você faz, quando eu fiz o seu primeiro curso, lá 3 anos atrás. Poxa, não faz sentido se eu só falar que tem que fazer. Eu acho que é exatamente como você aplica. Levanta todo mundo aí, se cumprimenta, troca cartão, faz a abordagem que eu acabei de ensinar para negociação. Ainda está com eco. Voltou então? Porque tinha parado o eco, né? Peraí, deixa eu tentar tirar minha... Esse vai melhorar. Não, mas o seu tá muito bom. O meu, pelo menos, quando eu tava ouvindo, quando eu saí e voltei, a minha voz que tava com eco agora, eu não sei o que tá havendo aqui. Literal. Então, vamos ver se melhorou alguma coisa. Você tem algum som ligado, alguma coisa de caixinha de som? Não? Eu tô só vendo com outro celular para ver se tá tudo certo. Está ok agora. Vamos tocar. Tá bom agora, professor. Tá bom. Maravilha, prof. Maravilha. Obrigado pelo Vamos feedback. Lá, que bom. Obrigado pelo feedback, exatamente. Essa questão do feedback, né? É uma das coisas que eles mais estão fazendo hoje. Então a gente está agindo assim, como exige o mercado, como as competências do século XXI estão pedindo mesmo. Fazer um grande banco de dados sobre aqueles seus alunos. E o que é isso? Sabendo qual que entende melhor, como é que um gosta mais de aprender, como é que o outro gosta mais. Eu prefiro com vídeo, eu prefiro com podcast. Tem gente que... Eu sou um apaixonado por podcast, que é o áudio, no caso, né? Aprendizagem por áudio. Sou apaixonado assim. Desde essa época aí eu já ouço, porque eu viajava muito, fazia expansão do EAD. Jogava no rádio do carro e viajava quilômetros ali, só ouvindo aulas e mais aulas e mais aulas. Então, para mim, esse tipo de abordagem faz parte do planejamento do professor. E o professor pode fazer a curadoria do conteúdo de um outro e pode produzir ele mesmo. Hoje, o professor, esses dias eu ouvi 3 nomes diferentes. Eu vi ProfTuber, que é o professor youtuber. Eu vi, como é que é? Personal Classroom. Puxa! Personal Classroom, porque eu vi, como é que é? Profiágio, Agile Teacher. E, enfim, cara, a gente tem que se transformar mesmo. Nós, como professores, temos que nos transformar mesmo. O podcast que eu mais gosto chama Mamilos, é um podcast hiper conceituado no Brasil, apesar do nome
engraçado, assim, né? Mas ele é hiper conceituado no Brasil. Até a Globo começar com podcast esse ano, ele era o podcast mais acessado do Brasil. E ele é um podcast que fala um pouco de tudo, inclusive de educação. E recentemente eles trouxeram um dos diretores da Pearson, que é uma grande empresa de educação no Brasil, e ele fala sobre essa abordagem em práticas, porque a gente fala de metodologias ativas em sala de aula, mas não é só em sala de aula, é na minha abordagem com o meu cliente, na minha empresa, para eu colher uma pesquisa com o meu cliente, para eu coletar informações com o meu cliente, para eu fazer a abordagem da minha equipe na minha empresa, tá? No processo aqui de desenvolvimento de líderes. Eu tenho que fazer abordagens diferenciadas, provocativas. Eu não vou aqui ditando regra. Eu tenho que ser o pior da mesa, né? Senão, como é que a mesa vai crescer? Eu não posso ser o melhor da mesa. Então, eu tenho que provocar os meus liderados para entrarem e subirem de nível essa mesa. Então, nessas provocações, a gente utiliza metodologias ativas de aprendizagem. Eu utilizo. Quando a gente De aula, né, Fernando? Acho que eu digo assim, a gente é para a vida, para a vida. isso. Tudo que você vai lidar com gente, com equipes, você pode fazer um trabalho social lá e você pode aplicar a metodologia ativa. E Sim, acho que esse é um ponto que eu tenho ouvido bastante colegas meus, e enfim, ah, pessoas participando também, reclamando muito dessa questão aula online EAD. Né? E eu tenho falado muito isso. Falei, gente, o problema não está no online. O não. problema está na falta de a didática ruim. O problema está Exatamente. na falta de interação. O problema está na falta dessa capacitação de também que talvez o presencial nem era tão bom assim. Agora está com a desculpa que o problema está no online. Talvez o presencial também era uma M. A É. aula também não tinha nada de interação e agora foi online e está numa aula expositiva. E aí a aula expositiva na frente de um vídeo, cara, vai aguentar quanto tempo, né, Fernando? Não, Não ninguém tem, merece, né? se não tiver estímulo, não Não, adianta, ninguém merece. você perde a Ninguém pessoa, merece. automaticamente perde a pessoa, é muito rápido. E a EAD começou assim, né? Quando começou a EAD foi replicando o que já. Por isso que o EAD começou com esse preconceito. Porque nada mais é do que a cópia da aula E, presencial. Só que em vez de ser o e professor ao vivo ali, ela era em outro tempo, no seu tempo. Então isso acabava pejorando, porque não fazia sentido para o aluno. Qual que é a diferença de ele ver um vídeo e ver o professor ao vivo? Né? Só que o EAD ele é mais programado, ele é mais planejado. Né? E isso trouxe agora para os professores de ensino presencial uma demanda muito maior do que eles tinham antes. Porque vamos concordar que antigamente, vamos lá, falta meia hora para aula, uma aula sobre liderança, aula 1 de liderança. Se eu não tiver planejado, eu vou fazer essa aula, porque só aqui no, no conhecimento que eu já tenho. Agora, quando eu trabalho com EAD, eu já tenho uma proposta anterior, o mês está pronto, o semestre está pronto, a aula já está planejada, está tudo pronto. Tá? E aí tem essa confusão do ensino remoto com o EAD. Ensino isso. remoto é uma coisa, o EAD é outra coisa. O EAD eu já tenho materiais programados para assistir a qualquer tempo. O ensino remoto não. Ele continuou com os momentos síncronos, né? Então o professor tem que ter o Paranauê ali, tem que ter a competência para lidar com o aluno, para interagir com o aluno através de aplicativos online, obrigatoriamente, porque eu não posso ter contato com o aluno, então eu tenho que saber fazer essa abordagem, tanto essa fala explicativa, igual a que a gente está fazendo aqui, quanto a interação através de aplicativo. Então não tem como eu querer falar. É igual eu falar, não, vamos agora fazer uma aula de metodologias ativas. Beleza? Beleza. E aí eu faço uma palestra de uma hora. Não, né? Não tem como, não posso fazer isso. É um atropelo no aluno, né? Eu participei de um curso que era de metodologia. Aí tinha uma parte do curso, o curso era de andragogia, tem muito a ver com metodologia ativa, né? Uhum. Como Uhum. que o adulto aprende, enfim. E aí tinha uma parte que eu estava muito interessada. Eram 2 dias, 8 horas, e tinha uma parte do curso
Era uma tarde lá de metodologias ativas. Era a parte que eu criei mais expectativa, assim. Falei, caramba, eu vou aprender mais. Agora vai. Já criei uma expectativa, cara. Imagina aquele jogo que ele vai fazer, o que ele vai. E aí o cara continuou daquele mesmo jeito sentado. Então, o que é metodologia ativa? Aí botou um slide, clicou, né? Eu falei, não pode ser isso. Aí ele deu 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e deu uma tarde inteira ali, explicando e dando exemplos de metodologia ativa, mas era zero metodologia ativa, entendeu? Eu falei, eu não posso isso. Para você ter uma ideia, quando eu fui fazer a formação de professores do século XXI, né, lá na Finlândia, eu também achei que ia chegar lá, o pessoal ia fazer, 500 mil técnicas pra gente. Não. Eles primeiro colocaram lá um fishball. Eu falei, meu Deus, fishball, o que é isso? Aí tacaram uma discussão, para todo mundo ia lá no centro, falava e tal, discutia, blá, 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 blá. Beleza. Discutimos, depois que rodou a sala toda, discutiu sobre o assunto, a gente foi construir, separou em outra sala, a gente foi para uma outra sala, fisicamente, era ao vivo, né? Eu estava lá. Sim. Então, fisicamente, eu fui para outra sala, nós fomos, nos separamos em outra sala, chegamos na outra sala, tivemos que construir um projeto, um PBL. Fala, beleza, vamos fazer um projetinho aqui, tal. Aí ela falou, projeto, objetivo, tal. Então tem todas as etapas lá do projeto. E depois que acabamos de fazer o projeto, teve um almoço à tarde, a gente foi fazer um passeio socrático. Aí eu falei, esse professor, ele é muito louco, né? E ele falava assim, prepare-se para um passeio. Então a gente foi andar numa floresta que tinha lá, floresta mesmo, igual que tem urso, tal, as abelhas, igualzinho do Zé Colmeia lá. Andamos, fizemos um caminho lá. E nesse passeio a gente foi conversando sobre a aula. E aí eles falaram, agora vocês vão apresentar o que vocês discutiram no passeio. E aí a gente tinha que apresentar. Tinha 20 minutos para construir a apresentação e fazer a apresentação. Como que você faz a apresentação, professor? Ele é do jeito que vocês quiserem. Quando abre muito assim, o aluno, né? A gente como professor, mas como aluno, a gente fica meio assim, perdido. Mas do jeito que eu quiser, o que você quer dizer com isso? Do jeito que... A pergunta que não quer calar, pode ser em PowerPoint, né? Todo mundo. Aí ele falou assim, esse é o único jeito que eu gostaria que vocês não usassem. E aí tinha uma mesa com cartolina, post-it. Aí, meu anjo, cada um com a sua criação. Teve gente que fez figurinha, teve gente que apresentou em cards, construiu cards, separou para a sala e interagiu com a sala através dos cards. Então, assim, cada um com a sua criatividade. Então, esse professor de hoje, ele tem que usar o conhecimento que já existe, mas quando você vai provocar o aluno para conhecer sobre esse assunto, você tem de várias formas diferentes. O PowerPoint já foi. O PowerPoint é para você salvar em PDF e mandar para o aluno. Entendeu? Por depois. Se tiver dúvida, dá uma lida nisso aí. Entendeu? E com 550 hiperlinks para outros textos, se ele quiser se aprofundar. Agora, no momento da aula, o que você vai fazer? No momento da aula, você vai interagir com o aluno. Lembra aquele texto que a gente viu? Então, lembra aquele vídeo que a gente viu? Ou se não, no momento da aula, vamos assistir um vídeo de 10 minutos ou menos. Porque mais que isso ninguém consegue. 10 ou menos, porque mais que isso não serve mais em sala de aula. Se um vídeo mais de 10 minutos, taca antes para o aluno, manda o link antes para o aluno. Não dá. Então, assim, coloca um vídeo de 5 minutos. Eu, particularmente, ainda coloco lá na velocidade 1,5, porque eu assisto o vídeo no acelerado. Beleza, assistimos os vídeos, agora vamos discutir. Os principais pontos do vídeo. Eu tá com o aplicativo, aí ele vai lá e coloca o ponto que ele gostou mais, faz aquela nuvem de palavras, ou a nuvem de frases, ou faz uma provocação, ou vamos ver quem entendeu o conceito de XPQ. Aí colocamos, sobre aquele vídeo ainda. Então, a aula inteira foi sobre o conceito discutido que está falado lá no vídeo. Não fui eu o professor que falei. Não foi o que eu vou fazer? Não, o que eu vou fazer é a interação, o que eu vou fazer é a provocação. O que dá para fazer com aquilo que ele falou no vídeo? Quais soluções eu consigo discutir sobre aquilo no vídeo? O que você aprendeu desenvolvendo esse projeto hoje? No último final de semana eu dei uma aula usando uma ferramenta chamada Jamboard, que é do Google. E eu separei em grupos na própria ferramenta, né? Você não tem dificuldade de interação dos alunos?
Olha, eu vou Isso é dizer uma para coisa que o você. pessoal pergunta bastante para mim, assim, quando eu pergunto, né, qual é o teu maior desafio nas aulas online, palestras, enfim, e o pessoal tem falado bastante dessa questão da falta de participação, né? Porque ela já começa no online, por exemplo, Fernando, quando eu vou dar, eu tenho que fazer toda uma sensibilização para, por exemplo, para a galera ativar a câmera. Porque eu falei, pô, eu vou dar uma aula remota falando para a parede ali, eu preciso ver o povo, eu preciso. Sim, Entendeu? sim, sim. Realmente eu vejo que as pessoas estão com esse costume, né? Eu não vou participar de uma aula online, mas deixa eu ficar quietinho aqui. E talvez o chat é o máximo de interação. Então, eu tenho Não. falado, eu queria que tu ajudasse as pessoas essa ideia de como fazer essa galera participar. Então vamos lá, né? Tem o planejamento básico da aula. Primeira Tá? coisa, né? Esse início. Isso aí normalmente a gente faz no início. Cada um pode chamar de um jeito, pode chamar de convites para informes paroquiais, pode chamar do que você quiser. Mas aqueles primeiros 10 minutos é o aquecimento da aula, é o warm-up da aula. E Aquecimento. esse aquecimento da aula, ele precisa ser o mais humano possível. O quê? Para É fazer um exatamente quebra-gelo isso. mesmo, né? É um quebra-gelo mesmo, né? E isso, é aquele, pessoal, vamos testar a ferramenta. Todo mundo já entendeu onde é que é o chat, porque um acessou pelo tablet, outro pelo celular, outro pelo Isso. computador, outro pelo notebook, e outro Ô, está andando na Bruno, tem rua gente que e nunca ouvindo. acessou, que nunca fez curso ali pelaquela E, plataforma. exatamente. Então, assim, primeiro me dá um oi aqui pelo chat, para vocês assarem o chat aí, no meio desse monte de botão que vocês estão vendo. E aí, se possível, uma técnica que eu sempre uso, sempre, absolutamente. Todas as aulas online que eu faço, eu uso dois dispositivos. Por quê? Porque assim como eu estou hoje aqui, eu estou aqui com você e estou aqui com o dispositivo aqui na minha mão também assistindo. Por quê? Não é para dar volume, não. É para eu saber qual que é a experiência de quem está assistindo. Então, Uhum. se possível, você vai dar uma aula online, o que você vai fazer? Usa dois dispositivos. Como Dois. assim? Entra pelo celular e entra pelo notebook. Vai dar sua aula lá no Teams, no Zoom, no Tá. Google Meet, beleza. Você entra lá por ali e entra num outro dispositivo como aluno também, no seu link. Por quê? Porque às vezes o que acontece muito? Você está ali compartilhando sua tela e você Tá. embala. Embala, não, porque aqui é a teoria do XPQ, aí você olha lá no celular e você não está compartilhando. Não foi. Você achou que ia estar, mas não está compartilhando. Só que sim, aí que tá. Aí é a hora do feedback constante com a conexão com a sua audiência. Se os Sim. alunos estiverem prestando atenção, igual os nossos aqui estão, o que eles vão fazer? Eles vão, no mínimo, falar, professor, tá com eco, professor, tá, não estou vendo o seu slide, professor. Então, Isso. esse feedback constante com o aluno, você tem que lembrar que você está falando com alguém, você não está falando sozinho. Não é um discurso aqui de 1 hora sozinho aqui, eu e meu conhecimento aqui, e vocês que ouçam. Não, não, não. Senão grava um podcast, né, meu filho? O que você vai fazer nessa aula? Dois dispositivos. Então, beleza, fez o warm-up, todo mundo testou, falou de onde foi, como é que foi o fim de semana, derrubou muito telha aí, no caso do último, teve um evento aqui do vento aqui, derrubou muita telha aí na sua casa? Aqui na minha casa voou 2. Ah, então beleza, aqueceu, ele deu 10 minutos, beleza, vamos ao que venhamos, todo mundo lembra do tema? Tal. Então o tema é esse aqui, tal, então vamos começar a fazer, vou fazer uma provocação para vocês. Pum! Qual que é a sua expectativa com a sala de aula? O cara, entendeu? Já põe ele para começar, ele, o aluno, não eu. Eu já sei, é o aluno. Põe ele já para começar respondendo alguma situação, alguma provocação, Já te mas não coloca respondendo no chat, não. já traz ele para a aula, né? Isso, traz ele para aula, traz ele para aula. E aí, e trazer ele para aula é assim, ó, por exemplo, aqui nesse segundo aqui, pelo menos aqui para mim, está parecendo que estamos em 9 pessoas. Beleza, 9 pessoas. Você entrou com o aplicativo lá, normalmente o aplicativo acusa a quantidade de pessoas que você está. Um aplicativo qualquer. O Mentimeter que a gente vai utilizar, por exemplo. O Mentimeter ele diz lá, 9 pessoas estão respondendo. Aí vou lá ter 3 respostas. Eu falei assim, pô gente, calma aí, 9 pessoas aqui na sala de aula, 3 respostas. Tem alguém com algum problema? Porque pode ser. Tem alguém com algum problema? Está acontecendo alguma coisa? O que houve aqui? Vamos lá, 5 minutos. Aí, 10 pessoas aqui acabaram de entrar. Então eu preciso de 10 respostas no Mentimeter. E aí eles vão, se não, já foi. O meu tá travando, o meu tá enroscando. Beleza. Então, momento da empatia aqui, você com o seu cliente, no caso, a sua audiência, né? Você tem que dar esse prazo, porque não é no automático, né? A minha internet tá bombando, a do outro ali tá engatinhando.
Tem toda essa empatia, tem que haver. Então, a outra coisa que está dentro do planejamento, você não pode planejar a aula, uma aula de 1 hora você falando, 200, os seus 200 slides. Não é. Porque todo esse contato do aluno, mas eu não entendi. Aí você explica de novo, mas eu não consegui acessar aqui. Mas não vai valer nota, mas o objetivo disso era. E você explica. Por quê? Porque às vezes ele não vai conseguir entrar lá no aplicativo. Você colocou lá o link no chat, colocou lá o QR Code bonito na tela. Ele não conseguiu. Por quê? Não sei, internet, um monte de coisa lá deu. E aí você tem que explicar o porquê daquilo e tentar explicar para ele que a experiência dele não foi a melhor, mas que o objetivo era esse, para ele não perder. O objetivo desse era só uma pergunta para vocês responderem de uma forma mais inclusiva, que era outro tema que você chamou ali. Né? Você consegue fazer com que todos os alunos participem? Olha, o professor que perguntou, espero que esteja aqui ainda, eu consigo fazer com que todos participem, fazendo essa personalização. Assim como eu falei, gente, tinha 7 pessoas, tinha 8 pessoas, tinha 9, tinha 20 pessoas. Professor, mas quando eu estou com 50 na audiência? A mesma coisa. Porque aparece no aplicativo. Eu falo, mas eu 50? Faz igual, você é incrível para fazer isso, essa interação. Né, de um jeito descontraído. Tenho 50 alunos aqui, só 20 responderam. Tô ruim na praça. Faz uma brincadeira, não tem problema você brincar com a sua audiência, desde que seja respeitosa. Então a audiência tem que provocar o tempo todo para eles participarem. Tá? Mas como outra maneira de eu fazer com que esse cara participe? Olha aqui, minhas alunas aqui participando, assim, que legal também. Outra maneira de você fazer com que esse cara participe. Né? O grande motivador da aula é a nota, né? Quando você faz aula numa faculdade e tal. Mas um outro motivador são os badges. Né? Na Finlândia são pequenos prêmios, pequenas premiações. Então, assim, só quem respondeu vai receber um material. Então, você tem que fazer uma ancoragem. Só quem respondeu o meu formulário ali na aula 7h58, que foi a hora que eu pus o formulário, que vai conseguir. Aí ele vai louco atrás lá do formulário, mas onde é que tá? Tá lá no chat. Aí esse cara que chegou atrasado, ele vai sair atrás do chat, porque ele quer receber o material depois. Então você tem que puxar o aluno, enroscar ele contigo ali, para ele se interessar, para ele ganhar esse badge, esse pequeno prêmio. Badge significa selo em inglês, né? Sim. Mas eles usam como o primeiro selo aqui, ó. Quem fez o curso, quem participou da live daqui da Lena Souza hoje, domingo, no curso agora, dia 8, com o Fernando, vai ganhar um outro curso de Kahoot, que além do Mentimeter, depois a gente vai dar um curso de Kahoot e ele vai ganhar um curso de Kahoot. Então, assim, dessa forma você vai amarrando. Mas e quando é aluno? A mesma coisa. A mesma coisa. Eu tenho 2 entregas no semestre, certo? Um trabalho de X e o trabalho P. Beleza. Quem entregar o trabalho X dia 15, que era para o dia 30, eu fiz esse cara se acelerar, certo? Vai conseguir, eu vou dar um pontinho no outro trabalho já antes, para quem entregou antes. Então, assim, esse tipo de amarração faz com que essa aprendizagem e essa conexão seja contínua com a sua audiência. Então, assim, essas são estratégias ativas de você conseguir manter a interação com a sua audiência. E, mais do que nunca, né, esse professor de 4 horas aula, infelizmente, né, 4 horas aula, a gente não tem mais 4 horas aula só, né, professores. A gente dá 4 horas aulas, beleza, num dia do encontro remoto, até menos agora, não fica 4 horas, né? Mas durante o dia o WhatsApp bomba, né, professor? O e-mail a caixa tá cheia de aluno ali. Por quê? Porque os alunos precisam se conectar, os alunos estão vindo atrás de nós, né? E nós temos que ter outros canais. Eu não posso limitar o aluno, mas eu tenho que educá-lo a dizer o quê? Meus anjos, assim que eu chamo os meus. Nós vamos dar, a aula vai ter, eu estou a semana inteira disponível, mas eu só respondo as mensagens das 6 às 7 da noite. Por quê? Porque 7 em diante eu estou dando aula e durante o dia eu estou na empresa. Tudo bem, então, você tem que educar o aluno para ele entrar no seu ritmo, mas não deixar de responder, deixar de atender. Continua a mesma coisa, só mudaram os canais. Né? Esse aluno, ou se o assunto não for acadêmico, busca a instituição, secretaria, não sei, dependendo do que for,
ou o outro secretário que vai cuidar, se eu for o líder no caso aqui, qual é o canal que esse líder usa, vai depender de qual interação você quer. Agora, essa interação ao vivo dá tranquilamente para você fazer amarrações síncronas e assíncronas. Tá? Agora, realmente, você tem que conhecer a sua audiência, você tem que se conectar antes da aula com ela já. Então, assim, começar com aquele aquecimento, sempre planejado, começar com aquele aquecimento, lembrar que o encontro é de 1 hora, mas não vai ser 1 hora de você falando. Tá? Então, planeje essa aula para você falar 30 minutos, porque tem que ter a interação. Então, 30 minutos são os seus para você aplicar os conteúdos que você queria aplicar, as técnicas, as teorias que você queria mostrar para eles, ok, a eficiência disso, enfim. Mas os outros 30 minutos são de provocações. São de provocações. Tá? E dessa forma... Já começa realmente nesse planejamento já da aula, né? Quando eu já tenho esse modelo de deixar esse espaço todo, é outra aula, né? Agora, se o meu modelo é preencher o conteudismo, eu já vou ficar falando sem parar. Não. Inclusive... essas lacunas, né? Sem prever isso também. Exatamente. Até... Tanto que eu lembro de, como eu disse, lá atrás, em 2015, Davi, 2014, tinha professor que não permitia que aluno tirasse a foto do slide. Sim, já participei de aula. Ele entrava, não pode tirar foto desse slide aqui, porque esse aqui é meu. E eu falei, mas quem falou que é seu, meu Deus, não tem nada seu mais. Eu participei de um MBA, eu fiquei assim, ó. Não, foi extremamente constrangedor. Foi muito engraçado, chegou a ser hilário, assim. Eu quase tentei e fui embora, mas eu pensei, não, é aquele ano, né? Um professor inteligentíssimo, uma aula top, estava falando sobre empatia. Cara, empatia! A menina fez assim, ó, faz um slide, ele falou assim, ele parou a aula, 50 pessoas. O que você fez? Ele falou assim, eu bati uma foto, professor. Deleta agora, eu não te autorizei. Ficou aquele climão e a menina baixou a cabeça, pediu desculpa. Eu tive quase vontade de dar um abraço nela. E sabe, dizer assim, cara, o que é isso? O que é isso? Né? Então, assim, realmente... E não faz muito tempo. Isso foi, acho que foi no passado, essa aula. Né? Então, como é interessante a gente olhar, né, para esses... como ainda existe né, nesse modelo, e principalmente a gente encontra muito. Não, imagina. A gente tem educação corporativa, a galera da educação corporativa, ela já vem com uma outra pegada, né? Então, sei lá, mas quando a gente vai para o universo escolar, para a universidade, ainda tem muito professor ótimo, só que com a metodologia muito ultrapassada. Muito ultrapassada mesmo. O século passado, da década passada, a pessoa não virou. Novamente, né? Nem no presencial. Novamente. No online, Deus me livre. Novamente, eu continuo falando. É importantíssimo a prática expositiva dialogada. Esse cara que conta a história, fala que tem uma lábia, aquele cara que fala, que é gostoso de ouvir o cara, você dá pra falar uma vida, o cara falando que você quer ouvir. Mas assim, se não existisse, se não fosse bom, Cortella e Leonardo Carnal não existiriam, né? Agora, assim, o que acontece é que só isso não basta. Só isso não basta. E nessa hora, poxa, hoje o que acontece? Esse cara vai dar essa palestra para mim, né? Eu mando primeiro para ele todos os slides já. Eu começo a aula, pessoal, os slides já estão no PDF, já está aí no chat, já podem baixar. Ou no final da aula eu mando no e-mail de vocês. Mas, meu Deus, esse material é deles. Não é meu, é deles. Eles têm que... É um desafio muito grande, né? Imagina, você não é seu, você tem que construir para eles. Exatamente, tem que acontecer esse desapego. Não pode ter... O material não é seu, até porque você mesmo... mesmo que você... Vamos lá, mesmo que você seja o designer ali, que construiu todas as fotinhas, Deus colocou bonito, um PowerPoint aquele lindo, todo enfeitado... Legal, parabéns, olha, que legal.
Mas eu recentemente, novamente, eu dei uma aula de pós, assim, ó, 30 slides o dia todo, 30 slides, só para dar sequência nos tópicos e subtópicos ali, que eram 5 tópicos e 6 subtópicos em cada tópico, só para ter o tópico, entendeu? Para não se perder ali na sequência. Mas era tudo atividade. Começava o slide, a galera falava assim, mas e aí, professor? Eu falei assim, não, e aí agora vocês vão construir uma situação assim, ó. Eu ia lá pro Padlet, eu ia lá pro Trello, o pessoal, meu Deus, outro aplicativo, que é uma outra coisa também, que é essa chuva de aplicativo, né? Coloque 2 por aula. É uma outra coisa. Ah, eu vou colocar, vai ser uma aula toda tecnológica hoje. Aí o cara vai colocar lá Kahoot, Mentimeter, Jamboard, Padlet, meu Deus do céu, e tudo que puder na vida. Aí o aluno fica louco, né? Ah, o aluno fica louco. O aluno, mas agora, o que eu faço agora? Agora eu já não sei, mas porque ele não sabe o que. E aí as pessoas não querem se sentir embaraçadas com a situação, né? Porque aí a pessoa fica insegura, é muita informação. E, Fernando, dá uma direção ali que a gente vai ter esse workshop, a gente, né, fez essa parceria aí justamente por eu perceber que você é um estudioso do objetivo, você é uma pessoa curiosa, né? E o Mentimeter veio também ajudar. Eu tenho trabalhado com ele desde o começo dos meus workshops. Eu fiquei apaixonado pela ferramenta. E aí, quando eu vi que você também gosta da ferramenta, usa, eu quero que você, assim, de uma forma resumida, né, o que o Mentimeter pode ajudar a gente nessa interação, nessa participação, nessa necessidade de ter uma aula, uma palestra mais interativa? Eu penso assim, eu acho que quase todo mundo aqui deve ter tido o primeiro contato com o Mentimeter através da nuvem de palavras, né, que é tão bonito, né, quando forma aquela nuvem de palavras, tal, nos brainstorms da vida. E é lindo mesmo. Só que o Mentimeter ele tem pelo menos umas 10 coisas além da nuvem de palavras. E quando eu faço as provocações em sala de aula, todo mundo olha para mim, não, eu já conheço esse aplicativo. Já? Aí eu faço a minha aplicação, eles olham, olha, mas eu não sabia que ele fazia isso. Nossa, mas ele faz isso também. E por isso que eu digo, não é a ferramenta, tá? É 2 coisas, a criatividade do professor e a metodologia que ele está utilizando, tá? Então, no nosso treinamento, o que a gente vai fazer? Vamos entregar pelo menos umas 10 formas diferentes de ele fazer essa aplicação da ferramenta em sala de aula, junto com a metodologia. Não é só, vou ensinar a mexer técnico, né? Ensinar a mexer no aplicativo. Não, isso aí você vai lá no ajuda lá, que ele está lá. Tá? Não é ensinar a mexer. É como você pode utilizar ele numa interação em sala de aula. Tá? Tem para palestra, ou num treinamento para liderança, ou na sala de aula mesmo. Eu uso muito em sala de aula porque eu sou professor, né? Mas eu também uso em palestra e também uso para coleta de dados para fazer uma pesquisa rápida, né? Muitas vezes de opinião, de temática ou de mediação de conceito. Por exemplo, E hoje, nesse movimento de tanta reunião virtual que as equipes estão fazendo, né? Que é uma coisa, realmente me veio essa ideia também de uma reunião onde você faz ali, você busca informações para ganhar mais tempo, para deixar as coisas mais registradas também. Acho que isso também é maravilhoso também para a equipe. Então, o Mentimeter ele te ajuda com a agilidade e com a inclusão. Por quê? Porque se você chega lá na sua sala, vamos lá, na sala presencial, você fala, levanta a mão, quem não sei o... A galera não vai levantar a mão. Porque ele vai ficar ali, eu não fiz, eu não... Agora, responde para mim aqui, quem... Aí a galera vai pôr. Isso, porque você colocar o nome, sim. Exatamente, eles não vão se expor, mas eles vão participar. Isso. Então, as ferramentas, esses aplicativos como o Mentimeter, eles são inclusivos. Eles ajudam você a trazer o time para interagir com você. Né? O time que você está treinando ali, se for só os seus alunos ou sua equipe. Então, ele é uma ferramenta inclusiva, ele traz todo mundo para dentro da sala de aula. Isso. Porque essa pessoa ela quer dar a opinião dela, só que ela não quer mostrar que foi ela que falou. Isso. Então, muitas vezes ali eu faço brincadeira sobre liderança, então eu coloco ali a foto do Trump, a foto do Barack Obama, a foto do Lula e a foto do Bolsonaro. Mas ninguém precisa falar nada, não precisa discutir. Só coloquem ali quem que é exemplo de liderança para vocês. E as pessoas se expõem. E para mim, assim,
E aí depois eu coloco o perfil de cada líder. Mas porque a minha ideia é sobre liderança, não estou questionando quem é melhor, quem é pior. Então aquele cara, às vezes, para não evitar algum conflito, não quer pôr que é o Lula, né? Ou o outro que não quer pôr que é o Bolsonaro. Mas ele que, se não precisar falar que foi ele que escreveu, ele coloca Exato. Ele ali. vai se sentir Ele, super, super aham, de ele vontade. vai escrever, Bolsonaro, eu gosto. Por que não? Ué, a opinião dele conta também. Qual que é? E esse é o grande porém. Você traz os alunos para dentro da sala de aula. Você consegue incluir todos na sala de aula para participar. E aí, sem expô-los, né? Porque não é levanta a mão eu vou olhar. Olha só, a Lena colocou tal coisa. E É. não é isso. Né? É uma forma inclusiva. Quando você fala para ele apertar um botão, eu não sei que celular que foi. Então, e todo mundo tem um celular, que é essa outra coisa que o aplicativo ele é democrático, né? Aí fala, mas o meu celular é ruim, já tive alunos que falam, meu celular é ruim e tal. Fala assim, mas funciona da mesma forma. A não ser que realmente seja aquele da minha avó lá, que é de doce, que não tem nem o... Aí fica difícil, né? Mas normalmente, esse celular mais simples de hoje, os mais baratos, Sim. inclusive, né? Conseguem interagir com o aplicativo. Então, assim, normalmente uma equipe média tem um celular e você consegue interagir com essa equipe. Alunos, mesmo alunos de ensino fundamental, conseguem interagir. E hoje precisa utilizar a tecnologia, não ficar Precisa. refém dela. Não ficar refém dela. Então, você consegue fazer várias aplicações, dependendo da metodologia que você utilizar, com o Mentimeter, inclusive. Mas nesse dia 8, agora fazendo a chamada, o jabazão, não percam, porque, como a Lena já me ensinou, você não vai ter só isso. Tá? A gente sempre entrega mais. Então, vocês vão ter muito mais do que o Mentimeter. Então, não percam, vão lá, entrem lá no link que a Lena vai colocar para vocês aí, e matricule-se e não perca esse encontro. Vai ser o primeiro de muitos, a gente vai trocar muitas ideias. Porque, Muitas como eu disse, não ideias. tem nada meu, não tem nada meu. Tá? Não faz sentido eu saber de algumas coisas e vocês não. Tá? Isso aí. Então, a gente vai fazer uma troca de expertise, uma troca de experiência, um compartilhamento de expertise. Tá? E assim, eu tenho grupos e mais grupos que eu participo e alunos voltam. Fala, professor, perdem dúvida. No próximo sábado, para você ter uma ideia, eu vou estar mediando uma professora que ela tem dúvidas sobre o aplicativo Teams e ela vai dar um curso de inclusão com uma moça que é discípula de Vygotsky lá da Rússia. Tudo uma doideira, assim, no próximo sábado. Então, assim, e eu vou voluntário ajudá-la, tá? Porque ela já foi minha aluna de Teams, que eu ensinei ela a mexer no aplicativo Teams, não agora, já há algum tempo, então... E as ferramentas vão se atualizando, né? Muitos usam Teams, Isso. outros usam Cada vez Zoom, mais outros vão ser usam... coisas, né? Exatamente. Então, assim, a gente vai criar a primeira conexão e a partir disso a gente é amigo, a relação continua, né? Perfeito. E a coisa mais gostosa que tem é ter saber para quem eu ligo, para quem que eu peço para saber sobre isso. Então, tá aí, estamos à disposição. Se tiver alguma dúvida sobre o Mentimeter, a gente vai ficar à disposição. Então, hoje, né? Hoje, esse conhecimento era muito para mim, eu utilizava muito, alguns não gostavam. Hoje está sendo bastante solicitado, estou fazendo Ótimo. formação. Então, isso ajuda bastante a gente também. E o que pode ser daqui a pouco o caso de vocês, porque não é ciência de foguete. É só conseguir colocar na caixinha, porque é muita coisa. Perfeito. Sabe quando eu pensei nisso? Justamente pela demanda que vem de pessoas com essa dificuldade, né, de interação, de participação do público. Eu percebo que essa participação, ela não é só aquela questão de jogar perguntas, que às vezes você vai fazer uma provocação, depende do público. Se você não preparou muito bem seu público, eles não vão responder. Por quê? Porque eles não querem se expor. Então Não tem é todo lógico. um jogo ainda, né? Tem todo ainda um trabalho. E o Mentimeter não, o Mentimeter é certo. Você jogou ali a pergunta, você jogou a enquete, o que for, a galera vai e participa. E aí você Sim. vai construindo uma confiança. E eu acho que o Mentimeter, principalmente, Fernando, pelo menos o que eu tenho feito, eu tenho sempre começado muito com o Mentimeter, porque ele deixa mais leve, porque depois quando eu quero que as pessoas falarem, que no meu caso é as pessoas falarem, eu trabalho com comunicação, né? Eu Sim, quero sim, que as lógico. pessoas falem, eu já preparei elas já participaram de alguma forma.
Então, o Mentimeter, ele me ajuda nisso também, a construir esse elo de confiança para que as pessoas possam, daqui a pouco, estarem falando. Se eu já começo na lata, né, e Não, já abro, as assusta, né? pessoas não vêm, elas Assusta. não vêm, gente, elas não vêm. Você tem que ter você tem que construir muito essa jornada com o público, né? Sim, sim. E dá opções para ele, né? O próprio Isso. Mentimeter é incrível. Eu gosto muito do Mentimeter, por quê? Porque, vamos lá, se eu estou numa aula seleta, uma aula mais exclusiva, com ali até 20 pessoas, uma aula de pós-graduação, com 30 no máximo na sala ali, poxa, lindo. Eu aplico o Mentimeter, eu jogo o link no chat. Eles clicam no link e conseguem tranquilamente fazer essa interação. Eles clicam, o que facilita para eles clicam lá no chat, vai direto lá, eles respondem a pergunta, já aparece lá na tela, e que lindo. Agora, assim, se eu estou numa palestra com 300 pessoas, como que eu faço, Fernando? Porque o link do chat, porque aí a palestra ao vivo, né? Espero que em breve, hoje não, mas espero que em breve. O que eu coloco? Eu coloco o link no chat, eu coloco o QR Code lá na tela, porque vai ter o mais moderninho que vai querer pôr o celular lá e apontar, ele já sabe como é que funciona o QR Code. Agora, você tem que educar o seu público. Tem muito público, você vai tacar o QR Code, o cara vai olhar e vai falar, QR o quê, meu anjo? O que é esse negócio né? Sim. E você tem que educar o seu público. Ó, coloquei um link no chat, o que é link? Cara, você vai clicar em cima ali no chat, onde está escrito mente.com, que vai direcionar direto para a sala. Sabe? Porque alguns vão falar, não, eu já clico aqui no Google, beleza, esse cara já sabe, esse cara já é um nível mais avançado. Mas o Mentimeter, ele é muito inclusivo. Ele é para esse nível avançado, ele é para o cara do QR Code, ele é para o cara que vai clicar no chat, é o cara que vai querer falar, vai ficar perguntando qual que é o número da sala, é o cara que já fez, já usou, né? Então, você pega esses 3 níveis de participantes, essa audiência, e você consegue nivelar todos, porque ele atende todos eles. Então, eu gosto muito da ferramenta por isso, pela praticidade, e tanto para você participar, quanto para você confeccionar. Eu já ensinei a mexer no Mentimeter, assim, tipo, 1 hora antes da palestra, que o meu diretor falou, Fernando, eu queria fazer aquela nuvem da palavra lá que você faz lá. E meu diretor ligou para mim, eu falei, calma aí que eu já vou fazer aqui para você. Eu fiz a pergunta, eu falei, qual pergunta você quer fazer? Ah, tal. Beleza. E aí eu falei, você vai fazer exatamente isso. Fiz um passo a passo para ele. Ele mandou o link assim, ó, 1 hora antes da palestra. Ele fez, depois ele só mandou a nuvem para mim. Olha que lindo que ficou. Eu falei, legal. Por quê? Porque eu já fiz o nome dele na senha dele, né? Lógico, eu fiz uma sala para ele e tal. E é muito simples, é muito fácil de fazer, muito prático de fazer. Isso é No massa, caso, né? É que eu não gosto nada que é muito, muito complexo. Assim, eu acho que a vida da gente está sempre. Eu sou uma pessoa muito prática, né? Então eu gosto de coisa prática também. E o Mentimeter ele traz essa ideia de praticidade, de sim, sim, simplicidade muito grande, né? Então, sim. vocês da quarta-feira, o link desse workshop ao vivo, já fazer simulações, já fazer bem prático. Tá no meu Instagram, ali na bio, ali, o workshop do Mentimeter. E as vagas são limitadas, então aproveite a sabedoria do Fernando. Eu vou entrar com essa questão de comunicação também, e vai ser super legal, não é, Fernando? Eu te agradeço muito, Fernando. Deixa as tuas considerações finais aí. Quem quiser entrar em contato, né, deixando aqui. Primeiro pode entrar ali, Fernando The Professor, igual tá ali no link, fica à vontade, já curte, segue. Eu posto muita coisa relacionada à gestão, a sucesso do aluno, sucesso do cliente, Legal. né, e falo muito sobre metodologias inovadoras também. Eu tenho muitos textos publicados no LinkedIn, porque é uma maneira fácil hoje também na rede social, numa rede social um pouco mais séria, né, do que o Instagram, TikTok, Facebook. Então, eu uso muito o LinkedIn. Então, quem quiser tá lá, Fernando Novaes da Silva também. Mais de 100 textos. Tem textos inclusive sobre a Finlândia. Tem um canal no YouTube também, Fernando The Professor, a mesma coisa. Quem quiser, fica à vontade. Tem várias coisas lá também sobre metodologias ativas. Tem uma série sobre toda a minha vivência lá na Finlândia. Foi bem legal também. E mas vocês que querem mesmo saber um pouco mais, vão lá no curso dia 8, que a gente vai conversar bastante sobre tudo isso. Show de bola, meu querido. Gratidão pela sua disponibilidade do seu tempo. Obrigada por ser uma pessoa tão especial, tão generosa em compartilhar. E quarta-feira a gente está junto. Um abraço para ti.
Pô, obrigado, Lenão. Um abração pra Beijo. você também. Tá Beijo, bom. tchau, tchau. Tchau.